Fala, comunidade faconiana. Vocês sabiam que a Facon está discutindo a implementação de uma política de comunicação na instituição? Nós do NCE publicamos uma matéria para falar sobre a criação do documento, qual retorno ele trará para a instituição e como será a participação da comunidade acadêmica na construção deste documento. Membro da Comissão de Implementação e jornalista do Núcleo de Comunicação e Extensão da Facon, Jéssica Carvalho nos conta o que é uma política de comunicação. Então, uma política de comunicação é um documento que é resultado de um processo de discussão sobre a comunicação dentro de uma organização. Então, esse documento ele vai trazer diretrizes, normativas, para como a organização ela poderá se relacionar com seus públicos de interesse, seus públicos diversos, né? Alunos, professores, técnicos, mas também com os públicos considerados externos. Diferentemente de um plano de comunicação, que tem ali ações específicas associadas a metas, prazos, a política de comunicação ela tem uma visão muito mais abrangente e uma visão de futuro a longo prazo. Então, esse documento ele vai trazer, né, essas diretrizes para que a comunicação ela seja feita de forma estratégica e de forma integrada. No caso da Faculdade de Comunicação, a ideia é que esse documento ele traga diretrizes associadas a temas específicos desse ambiente educacional, né, como a comunicação científica, como seria a comunicação para a gestão de crises, a comunicação digital, dentre outros temas que a gente considere relevante ao longo desse processo de discussão. Como será a participação da comunidade acadêmica na construção desta política? Bem, a ideia é que toda a comunidade ela participe desse processo de construção da política de comunicação. Então, inicialmente, uma comissão ela foi designada para conduzir esse processo. Essa comissão ela está sendo formada por alguns servidores, entre professores e técnicos. Mas a ideia é que toda a comunidade participe efetivamente, desde o começo até o momento da gente lançar essa política. Como é que seria feita essa participação? Essa contribuição ela poderá ser feita no momento de discussão sobre os temas e também no momento em que nós lançarmos cada minuta referente a cada capítulo dessa política. Então, serão várias as oportunidades de discutir o que será colocado como uma política, né, efetiva da Facon. Por que a Facon deve ter a sua própria política de comunicação? Bem, ter uma política de comunicação é assumir um compromisso com a comunicação de uma organização. Então, a Faculdade de Comunicação ela é uma instituição dentro da Universidade Federal da Bahia. Então, é uma instituição pública. Então, ela tem um compromisso com o que é que ela faz e o que é que ela traz de retorno para a sociedade. Então, a gente ter uma política de comunicação é a gente assumir que a gente está fazendo esse papel, né, de mostrar para a sociedade o que é que está sendo produzido aqui, de se relacionar de forma mais coerente, não só com os públicos internos, né, que seriam os alunos, servidores, professores, mas também com a sociedade. Entendo. Quais as contribuições de uma política de comunicação para uma instituição de ensino como a Facon? Bem, são várias contribuições. Primeiro, a gente pode pensar que, ao ter uma política de comunicação, a gente vai estar trabalhando com a comunicação que ela é mais estratégica. O que é que significa isso? É uma comunicação que tem ali seus princípios, sua visão, mas associada com essa visão de futuro da própria organização. Outra coisa é que a gente também pode ter uma comunicação integrada. O que é uma comunicação integrada? É aquela comunicação que ela é feita visando princípios que estão internalizados por toda a organização. Então, se a gente pensa a comunicação que está sendo feita pelo colegiado, pelos diversos órgãos que compõem a Faculdade de Comunicação, pelos grupos de extensão, pelos grupos de pesquisa, essa comunicação ela poderá ser feita de forma mais unificada, se essa política de comunicação ela for feita, ela for implementada. Conversamos também com Leonardo Costa, que é diretor da Facon, que nos contou qual contribuição essa articulação trará para a instituição. Léo, de onde surgiu a iniciativa de implementar uma política de comunicação na Facon? Então, né, a gente é uma faculdade de comunicação e eu acho que é importante quando a gente pode institucionalizar alguns procedimentos como a questão da política da comunicação. E, basicamente, assim, como a gente tem uma servidora no nosso núcleo de comunicação e extensão, Jéssica, que tinha feito uma especialização com esse tema,
a gente achou muito pertinente a gente tentar fazer realmente essa implementação da política na prática, né? E, de certa forma, também fazer com que a própria universidade, assim, ser pioneiro na universidade nesse aspecto. Porque se a Facom ela implementa essa política da comunicação, a gente, de certa forma, pode dar o start, iniciar todo esse processo com outras unidades ou também com a própria universidade, em relação a se pensar a comunicação para além de ações e pensar realmente quanto a uma política mais organizada, estruturada, institucionalizada. Certo. Por que é importante para a Facom ter a sua própria política de comunicação? Então, para a gente sair um pouco da questão das ações, né? Porque a gente desenvolve ações na comunicação já há muito tempo, né? A gente tem nosso site, a comunicação interna, a comunicação externa, mas por que não pensar isso de uma forma mais ampliada, estruturada, com vários eixos, pensando também a questão da memória, várias questões que às vezes podem ficar fora quando a gente está pensando só em termos de ações e se a gente organizar num programa, numa política, a gente consegue estruturar melhor. Claro. O que você acredita que essa política de comunicação trará de contribuição para a Facom? Eu acho que ela consegue trazer mais eficiência, consegue trazer melhorias em áreas que às vezes ficam não tão focadas, ou que a gente não está atuando tão bem. Por exemplo, eu citei a memória porque é uma das áreas que eu me interesso na parte da política de comunicação, é um dos eixos que mais me atraem. Porque a gente acaba fazendo muita coisa na faculdade e às vezes não pensa na memória, na guarda. Sim. Por exemplo, apenas recentemente que a gente foi depositar no repositório institucional da UFBA os jornais da Facom em PDF. Então, assim, isso a gente depositou os jornais mais recentes, né? O jornal Laboratório, que era no começo da década de 2000, a gente não tem essas versões digitalizadas. A gente tem algumas versões impressas. Então, é muito importante a gente ir pensando ao longo do que a gente faz, porque a gente faz muita coisa, mas às vezes a falta do pensar, do refletir dessa organização faz com que algumas coisas se percam ao longo do caminho.